Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos começar o assunto integração numérica e particularmente nós vamos discutir a regra dos trapézios nesse vídeo. Bom, então quando a gente considera uma função f definida no intervalo fechado AB, de modo que essa função nesse intervalo é contínua, a gente sabe do cálculo 1, né, pelo teorema fundamental do cálculo, que existe uma função f grande, tal que f grande aplicado em B menos f grande aplicado em A é justamente o valor da integral de A até B de f de x dx. Essa função f grande, ela satisfaz uma propriedade, né? A derivada dela é igual, coincide com o integrando aqui. Então essa f é chamada uma primitiva aí, para a função fzinho, né? Agora, uma questão interessante é que nem sempre é trivial, na verdade, em geral, é difícil, né? Nós encontrarmos essa primitiva para essa função, certo? Por exemplo, quando a gente olha para a integral de e a menos x quadrado dx, então não é possível expressar essa integral aqui por meio de uma combinação finita de funções elementares. A gente não consegue expressar, encontrar uma primitiva expressa como uma soma finita de funções elementares para essa função. Então, a gente procura métodos aí alternativos para poder integrar essas funções de uma outra maneira que não seja via encontrar a primitiva, certo? Uma das formas é utilizando métodos numéricos que nos vão permitir estabelecer aproximações para o valor da integral. Então, a ideia básica vai ser substituir a função f de x por um polinômio que forneça uma boa aproximação para a função f no intervalo AB. Né? Nas últimas aulas, nos últimos vídeos, nós estudamos polinômios interpoladores. E esses polinômios, eles aproximam a função f. Então, uma possibilidade, né, vai ser substituir a função f por polinômios interpoladores, por exemplo. E aí, integrar polinômio é uma coisa muito simples, a gente sabe fazer tranquilamente, certo? Ok. De maneira geral, a gente tem a fórmula, as chamadas fórmulas de Newton-Cotes, que consiste no seguinte, né, a ideia dessas fórmulas fechadas de Newton-Cotes, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, dado uma partição, digamos primeiro que eu tenho uma função f que está definida no intervalo fechado AB, certo? Vamos considerar uma partição desse intervalo AB, dada por x0, x1, xn, né, onde x0 é igual a A e xn é igual a B, de modo que essa partição seja de tal maneira que os intervalos, subintervalos gerados por ela, são igualmente espaçados. Isso significa que xi mais 1 menos xi é sempre fixo igual a 1h, né? Onde esse i varia de 0 a n menos 1 aí, né? E se é sempre fixo igual a h e o intervalo tem comprimento b menos a e a gente tem n pontos aí, n subintervalos, né? Porque a gente tem uma partição de n mais 1 pontos, então esse h é dado por b menos a sobre n. Então, as chamadas fórmulas fechadas de Newton-Cotes vão ser expressões desse estilo. A0 f de x0 mais A1 f de x1 até a n f de xn, em que esses AIs vão ser determinados de acordo com o grau do polinômio interpolador que a gente vai escolher para poder aproximar a função f por esse polinômio, certo? Então, de modo geral, as fórmulas de Newton-Cotes têm essa cara. Então, vamos olhar aí para essas fórmulas em casos específicos. Quando a gente, por exemplo, aplica um procedimento aí para encontrar a aproximação de integral pela chamada regra dos trapézios, certo? Então, qual que vai ser a ideia aqui? Nós vamos então pegar uma função f, que é integrável e está definida no intervalo AB, certo? E nós vamos substituir a função f
pelo polinômio interpolador linear de Lagrange, nos pontos x0 igual a A e x1 igual a B. Tá? Então, nós vimos que esse polinômio linear de Lagrange, né, interpolador linear de Lagrange, ele é dado por essa expressão. Então, a integral de f de x no intervalo AB vai ser aproximada, bom, o A é x0 e o B a gente está dizendo que é x1. E a função f é aproximada por esse polinômio P1, então a gente está trocando P1, trocando f de x, né, por P1 de x, certo? Que está aqui. Agora, x0 menos x1 é menos h, né? Porque a gente sabe que x1 menos x0 é h. Então, a gente está trocando aqui isso aqui por h, e isso aqui é constante, né? Na verdade, tudo isso aqui, ó, f de x0 dividido por 2 por x0 menos x1, né? Isso é uma constante. Assim como f de x1 dividido por x1 menos x0, também é constante. Então, quando a gente integra aqui essa expressão, né, esse f de x0 dividido por menos h é uma constante, então sai da integral, né? Assim como esse f de x1 dividido por h também é uma constante, sai da integral. Então, nessa primeira parte aqui, a gente tem a integral de x menos x1 dx, né? Bom, e essa integral é dada por x menos x1 ao quadrado dividido por 2. Então, é por isso que daqui, ó, aparece isso daqui, x menos x1 ao quadrado dividido por 2. Assim como, quando a gente integra essa parte, né? Então, uma vez que a constante já está fora, a integral de x menos x0 é x menos x0 ao quadrado dividido por 2. E quando a gente aplica isso nos extremos, x0 e x1, então aplicando primeiro em x1, essa parte se anula, né? Menos, quando a gente aplica em x0, esse menos aqui com menos da fórmula da integral vira mais, né? Então vai aparecer x0 menos x1 ao quadrado, que está aqui, dividido por 2h vezes f de x0. Bom, e quando a gente vai para essa parte aqui, x1, quando a gente troca x por x1, vai aparecer x1 menos x0 ao quadrado dividido por 2h vezes f de x1. E quando troca por x0, isso aqui se anula, né? Então, quando a gente resolve aquelas integrais, a gente colocando aqui x1 menos x0 ao quadrado em evidência, né? Que é justamente o nosso h, né? x1 menos x0 é h. Então, a gente vai ter h ao quadrado dividido por esse h, e aqui também a gente vai ter menos h ao quadrado, que é h ao quadrado dividido por esse h. Colocando isso em evidência, nós chegamos nessa expressão. Quer dizer, uma aproximação para a integral de a até b de f de x dx é dada por essa fórmula aqui. H sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1, onde esse h, lembra, é x1 menos x0, ou a b, né, menos a, certo? Bom, essa fórmula é chamada por que essa regra é chamada de regra dos trapézios? Porque se a gente olha para essa fórmula, olha, considera aqui a função f de x, que é a função que a gente está querendo integrar, dentro do intervalo AB. Então, nós queremos aqui, nesse caso, essa função está toda acima do eixo x, então a integral dela é justamente a área que está abaixo da curva, né? Delimitada aí pelo intervalo AB. Quando a gente constrói esse trapézio aqui, que tem base menor f de x0, base maior f de x1, e a altura, essa altura aqui, né, que é x1 menos x0, então essa fórmula é justamente a área desse trapézio, né? A área de um trapézio é dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então é daí que vem o nome, né? Por isso que se chama regra dos trapézios, porque de certa maneira a gente está aproximando essa integral pela área do trapézio.
Ok. Agora, nós sabemos que quando nós aproximamos uma função f por um polinômio, né, interpolador, nós cometemos um erro. E por aulas anteriores, nós sabemos como estimar esse erro. Esse erro é dado justamente por essa expressão aqui, certo? Então, o erro cometido, uma vez que a gente quer calcular a integral da função f de x, que é dada pela integral, né, dessa expressão que está aqui do lado direito, então o erro cometido ao aproximar essa integral pela integral do polinômio P1 é justamente a integral desse erro aqui, né, cometido ao se aproximar a função f por P1, certo? Então, esse erro é dado por essa expressão, tá? Bom, é possível demonstrar, né, aqui eu vou passar rápido por essa parte, vou deixar os slides no Moodle, e aí vocês podem olhar essa parte com mais calma, porque são argumentos simples, usa simplesmente existência de máximo e mínimo dentro de um intervalo fechado, tá? Mas é possível demonstrar que essa expressão aqui, a gente pode, fazendo essas continhas que estão todas explicitadas aqui nos slides, resolvendo essas integrais, é possível mostrar que esse erro vai ser dado por f duas linhas de algum c, que está no intervalo AB, dividido por 12, vezes menos h ao cubo, onde esse h é justamente x1 menos x0. Então, é possível fazer essa demonstração, fazer essa prova, que o erro é dado dessa maneira. Então, uma vez que isso acontece, o que a gente sabe, né? Que a integral de x0 a x1 de f de x dx vai ser dada pela integral do polinômio P1, que é justamente essa expressão, que é a regra dos trapézios, mais o erro que a gente comete, que é esse errinho aqui, certo? Então, essa integral é exatamente isso. Uma coisa bem interessante é a seguinte: esse erro está em função aqui desse h, e lembra que esse h é a diferença b menos a, ou x1 menos x0, né? Então, está em função desse h ao cubo. Quer dizer, se o meu intervalo AB for muito grande, h ao cubo vai ser grande também. Isso significa que a aproximação que a gente comete, o erro que a gente comete ao aproximar essa integral utilizando a regra dos trapézios aumenta se esse intervalo AB for muito extenso. Isso significa que, no caso em que x0 está longe de x1 ou A está longe de B, essa aproximação utilizando a regra dos trapézios pode não ser razoável, pode não ser tão boa assim, certo? Então é aí que a gente tenta contornar esse problema utilizando, ao invés de a gente fazer uma aproximação somente no intervalo AB diretamente, utilizando a regra dos trapézios, qual vai ser a ideia? A gente vai pegar esse intervalo AB, vai subdividi-lo e vai aplicar a regra dos trapézios em cada uma das subdivisões. Então, como essa subdivisão vai ser pequena, quer dizer que o H vai ser pequeno e o erro cometido ao se aproximar a essa integral utilizando a regra dos trapézios repetidas vezes não vai ser tão grande assim, certo? Então, a nossa ideia é agora aplicar ou olhar para a regra dos trapézios repetida, certo?
Então, dado uma função f definida no intervalo AB, como eu disse, ao invés da gente aplicar diretamente a regra dos trapézios aqui, nós vamos considerar uma subdivisão de AB. Então, aqui vai ser A vai ser o nosso x0, B vai ser o nosso xn, e nós vamos pegar uma partição aqui cujos subintervalos têm mesmo comprimento. Então, a gente vai pegar aqui um x1, nós vamos pegar um x2 de modo que esse subintervalo tem o mesmo comprimento desse, e assim sucessivamente, certo? Vamos pegar um x3, um xi, um xi mais 1 e até chegar lá no xn, que é o nosso b. E aí, como eu disse, nós vamos aplicar essa regra dos trapézios repetidas vezes. Para cada subintervalo desse, a gente aplica a regra dos trapézios, certo? Bom, então, algumas observações que a gente pode tirar, né? Como a gente está fazendo uma partição igualmente espaçada do intervalo AB, então a gente tem que, para todo i, né, variando de 0 até n aí, xi mais 1 menos xi é igual a um determinado h, certo? E aí, o que a gente sabe também por propriedades de integral? Quando a gente faz essa subdivisão, né, de AB, fazer a integral de f de x de a até b corresponde a fazer a integral de a, que é o nosso x0, até x1, mais a integral de f de x1 até x2, e assim sucessivamente, certo? Então, se a gente subdivide esse intervalo AB em n subintervalos, né? x0, x1, x1, x2, xm menos 1, xm, a integral de f de x de a até b vai ser dada pela soma, né, com i variando de 0 até m menos 1, da integral de f de x de x1 a x e mais 1. Né? O que eu estou dizendo? Que eu estou integrando de x0 a x1, estou somando com a integral de x1 até x2 de f, até com a integral de xm menos 1 até b, que é o xn, de f de x dx, certo? Então, essa igualdade é dada por essa expressão. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que, restrita a cada um desses subintervalos, né, nós vamos aplicar a regra do trapézio. Então, quer dizer que essa integral aqui, de xi até x mais 1 de f de x dx, usando a regra dos trapézios, ela é dada por essa expressão aqui, ó, h sobre 2 vezes f de xi mais f de x mais 1, né? Lembra que é f aplicado nesse extremo mais esse extremo, menos o erro que a gente comete ao aproximar essa função f de x pelo polinômio P1, né? E esse erro a gente computou, isso é da ordem de h ao cubo vezes f duas linhas de algum CI, que está dentro do intervalo x e x mais 1, dividido por 12, certo? Bom, então, como essa soma é finita, a gente distribuiu aqui, aplicou essa soma em cada um dessas partes, né? Então, a soma de tudo isso vai ser a soma com i variando de 0 até m menos 1 dessa parte, menos a soma com i variando de 0 até m menos 1 dessa parte, certo? Agora, é possível também demonstrar que esse somatório de f duas linhas de CI que aparece aqui pode ser escrito, né, como observe que aqui a gente tem m somas, né? Quando i for 0 vai aparecer f duas linhas de C0. Quando i for 1, f duas linhas de C1. Quando i for m menos 1, f duas linhas de Cm menos 1,
né? Então é possível mostrar que a gente pode trocar todo esse somatório por algum mzinho vezes f duas linhas de algum epsilon que está entre a b. Então, fazendo isso, fazendo essa troca, né, trocando todo esse somatório por m f duas linhas de epsilon, então aqui vai aparecer simplesmente mh ao cubo sobre 12 vezes f duas linhas de epsilon. A gente está trocando essa soma de f duas linhas de ci por mf duas linhas de epsilon, e abrindo essa parte aqui do somatório, olha, quando a gente abre, o que acontece? Vai aparecer h sobre 2, que está aqui. Quando o i é zero, vai aparecer f de x0 mais f de x1. Quando o i é 1, vai aparecer f de x1 mais f de x2. Então, esse f de x1 com f de x1 soma aqui, vão ficar 2 f de x1. Quando i for 2, vai aparecer f de x2 mais f de x3. Só que quando i era 1, também aparecia um f de x2. Então, vai aparecer um 2f de x2. E assim sucessivamente. Quando a gente desenvolve esse somatório, então vai aparecer justamente isso que está aqui, ó, f de x0, e os termos intermediários, f de x1, f de x2, até f de xm-1, vão aparecer somados duas vezes cada um deles. Por fim, né, quando o i é m-1, vai aparecer aqui f de xm, certo? Então, quando a gente desenvolve esse somatório e quando a gente troca essa soma de f duas linhas de ci por m vezes f duas linhas de epsilon, a gente tem aqui que a nossa integral pode ser escrita dessa maneira. Essa parte aqui é a aproximação por essa integral utilizando a regra dos trapézios repetidas vezes, e essa parte aqui é o erro que a gente comete ao fazer essa aproximação dessa integral utilizando essa expressão, tá? Então aqui, né, como esse h agora, que é justamente a diferença do xi mais 1 por xi, se ele é pequeno, então h ao cubo vai ser pequeno e esse erro aqui vai estar bem controlado. Então essa é a vantagem de se aplicar a regra dos trapézios repetidas vezes, certo? Então, a ideia é que, só uma figurinha para expressar isso, né? A gente pega o intervalo AB, né? Faz uma subdivisão e agora a gente aproxima pela área dos trapézios mais restrita a cada um desses subintervalos, tá? Bom, outra coisa interessante é o seguinte, olha, esse f duas linhas aqui, né, de epsilon, a gente está trabalhando sempre dentro de um intervalo fechado AB, né? Então, se essa função f duas linhas, né, for contínua dentro desse intervalo AB, então ela assume o máximo, né? Então fica fácil fazer uma estimativa para o erro, né? Esse erro vai ser limitado, o módulo do erro vai ser limitado por m vezes h ao cubo sobre 12 vezes m2, onde m2 é o máximo do módulo dessa função f duas linhas, certo? E esse h, né, como a gente está pegando intervalos que são igualmente espaçados, vai ser simplesmente b menos a dividido por m, que é a quantidade de subintervalos que nós temos, ok? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Apesar dessa integral ser muito fácil de calcular, né, a gente sabe que a integral de x é de x, mas aqui é só para ilustrar mesmo como que a gente aplica a regra dos trapézios para poder encontrar uma aproximação para essa integral. Então, dada essa integral de 0 até 1 de e de x dx,
nós queremos calcular uma aproximação para essa integral utilizando 10 subintervalos e a regra dos trapézios repetida. E a gente também quer aqui no item A estimar o erro que a gente comete ao fazer essa aproximação, certo? Então, de acordo com o nossa expressão aqui, né? O nosso x0 é o A, que é 0, o nosso xm é o B, que é 1, e lembra que a gente vai dividir em 10 subintervalos. Então, a gente vai pegar esse intervalo de 0 a 1 e vai dividir em 10, então aqui a gente vai chegar num décimo. Depois, a gente vai de 1/10 para 2/10, certo? Então, cada subintervalo que a gente vai aplicar a regra dos trapézios restrita a ele tem comprimento 1/10, tá? Então é isso, olha. A integral de 0 até 1 de e de x dx vai ser dado por h, que é o comprimento dos nossos subintervalos, que são dados por 1/10, né? Que a gente está fazendo uma subdivisão em 10 subintervalos, dividido por 2, vezes a função e de x aplicada em x0, que é 0, mais 2 vezes a função e de x aplicada no x1. Bom, o nosso x1 é 1/10, porque a gente vai andando de 1/10 a 1/10, mais 2 vezes a função aplicada em x2 é 2/10, até 2 vezes a função aplicada em xm-1, que é o 9/10, mais a função aplicada em x0, em x1, perdão, que é o b, né? Que nesse caso é o 1. Então, a função exponencial aplicada no 1 é e de 1, certo? Então, de acordo com a regra dos trapézios repetida, uma aproximação para essa integral é essa expressão, é dada por essa expressão aqui. Quando a gente faz o cômputo disso numa calculadora científica, nós obtemos esse valor, certo? Qual é o erro que a gente comete ao aproximar essa integral por essa expressão dada pela regra dos trapézios repetida? Bom, então, de acordo com o resultado que a gente comentou, né, esse erro é limitado por h ao cubo vezes m vezes o máximo do módulo dessa função nesse intervalo 0, 1, dividido por 12. Esse eminho lembra que é o número de subdivisões que a gente tem, tá? Então, como nós estamos dividindo o nosso intervalo em 10, então esse eminho vale 10. O h é o comprimento de cada um desse subintervalo, é 0,1 ao cubo, né? Bom, e quem que é esse m2? m2 é o máximo do módulo dessa segunda derivada no intervalo 0,1. Quando a gente deriva a função e de x duas vezes, a derivada de e de x é e de x, se eu derivo outra vez, dá e de x de novo, né? Então, essa segunda derivada é dada por e de x. E o que a gente sabe? A gente sabe que essa função e de x ela é uma função crescente. Então, se ela é crescente, ela vai assumir o seu máximo quando x for 1. Então, e de 1 é o máximo para essa função, certo? Então, quando a gente troca esse máximo aqui por e, né, a gente tem essa limitação para o nosso erro. Então, essa integral pode ser aproximada por esse valor, e ao fazer isso, nós cometemos um erro de aproximadamente 0,00227, ok? Então, esse é um exemplo para integração numérica
utilizando regra dos trapézios e regra dos trapézios repetido.